Vamos lá, pessoal, a gente parte para a questão de número 37 do VestMScan 2016/2. Uma questão que trabalha com função composta. A gente tem aqui uma g de y de x, né? E essa função composta, do lado de fora dela, a gente tem uma função do segundo grau, e dentro dessa função a gente vai precisar colocar uma expressão trigonométrica. Eu vou ler o enunciado aqui para a gente ver do que se trata, o que realmente está perguntando para a gente. Considere a função composta g de y de x igual a y ao quadrado menos 4y mais 4, sendo que a função y de x é descrita pelo gráfico abaixo. Podemos afirmar que o valor da função composta g de y de x em x igual a π sobre 9 é... Bom, pessoal, nosso primeiro desafio aqui é encontrar a equação dessa expressão aqui. E como que a gente vai fazer isso? Olha só, uma função trigonométrica, ela tem a seguinte cara: y igual a mais b. No nosso caso aqui é uma função seno, tá? Então já vou escrever o seno aqui. Seno de cx mais d. E aí o nosso desafio aqui é encontrar a, b, c e d. Quem vão ser esses caras? Como que a gente vai fazer para poder encontrar a, b, c e d? Olha só, existe um site muito legal que permite a gente plotar gráfico. É o graph.tk. Você consegue digitar aí no seu navegador, você consegue plotar qualquer tipo de gráfico aqui, não precisa instalar nada. É só digitar graph.tk, ele já carrega, é extremamente leve. E aí você consegue desenhar aqui, olha só, y igual a x ao quadrado, por exemplo, o gráfico de uma parábola. Ou então, y igual a 2x mais 3, a equação de uma reta. Você consegue plotar praticamente qualquer tipo de função matemática aqui. Tudo bem? Então eu vou plotar agora a função seno para a gente poder ver como é que é o comportamento dela. Então eu vou escrever aqui y igual a sin, tá em inglês, tá bom? sin, sin x. Essa aqui é a função seno. Deixa eu dar um pouquinho de zoom nela aqui. Olha só. A função seno, ela varia de 0 a 1. Na verdade, ela varia de menos 1 até 1 e ela fica oscilando indefinidamente nesse intervalo de menos 1 a 1. A gente vai ver agora, deixa eu voltar aqui para a nossa questão, como que essas variáveis influenciam o desenho do meu gráfico, tá? Então eu vou escrever aqui, você anota aí bonitinho no seu caderno, depois a gente vai jogar lá no graph.tk e ver essas mudanças acontecendo. Esse A aqui, ele vai ser responsável por promover um deslocamento na nossa função, um deslocamento vertical. Então vamos escrever aqui, ele vai promover um deslocamento vertical. O B, ele vai ser responsável pela amplitude da sua função. Então, deixa eu colocar aqui. Amplitude. O C, ele é de alguma forma responsável pelo período, o tamanho que a sua onda vai ter, o comprimento da sua onda. Então, vamos escrever aqui. Período. E a gente já vai entender como que esse camarada funciona. Ele é bem importante para a nossa conta, tá? E o D, ele vai promover um deslocamento horizontal. Vamos lá para o graph.tk e a gente vai ver isso acontecendo. Então, o A, deslocamento vertical, o B, mexe na amplitude, o C, mexe no período da função e o D, um deslocamento horizontal. Bora lá. Então, eu tenho aqui uma função básica, né? Y igual a seno x. E o que acontece se eu somar uma unidade aqui? Repare que eu estou mudando o valor de A. Olha só, 1 mais seno x. Eu somei uma unidade, toda a minha função se deslocou uma unidade para cima. Se eu somar duas unidades, ela se desloca 2 unidades para cima. Se eu colocar um valor negativo aqui, se a gente colocar um valor negativo, a função vai se deslocar para baixo. Então, brincando com A, a gente consegue deslocar a função para cima e para baixo. Tudo bem? Vou tirar esse cara. Agora vamos mexer no B. Eu vou desenhar 2 gráficos aqui para a gente poder ver a coisa acontecendo. Y igual a seno x também.
Então eu tenho aqui uma linha em cima da outra, né? Por isso que está aparecendo só a vermelha. Eu vou multiplicar por 2 aqui. Coloquei um 2 na frente. Repara que enquanto o gráfico azul está indo de menos 1 a 1, o gráfico vermelho está indo de menos 2 a 2. Ou seja, a gente mudou a amplitude. Vou colocar 3 aqui, vou colocar 4 na verdade. Você vai ver que ela vai ficar bem mais esticada. Ó. Então a gente tem uma amplitude de tamanho 4 agora, tudo bem? E esse cara tem mais uma funcionalidade. Se eu colocar um sinal de menos aqui na frente, eu vou inverter o meu desenho. Então olha só, deixa eu voltar para o que estava antes, y igual a seno x, bonitinho, um em cima do outro. Vou colocar um sinal de menos aqui. Olha o que aconteceu com o meu desenho, ele ficou invertido. Tudo bem? Agora a gente vai mexer aqui dentro. Vamos ver o que acontece quando eu mexo aqui no x. Aqui dentro do x, esse número que está encostadinho no x, o c, ele vai mudar o período da minha função. O período aqui é o tamanho da minha onda, aqui no eixo x. Então, se eu multiplicar aqui por um valor diferente, por exemplo, se eu colocar 2x aqui, você vai perceber que o meu gráfico ele vai se encurtar um pouco. Olha só. Se eu colocar 3x, ele vai se encurtar ainda mais. Se eu colocar 10x, vai ficar um monte de ondinha pequenininha. Tudo bem? Porque eu estou diminuindo o período e aumentando a frequência do gráfico. E aqui, o D, que é somar aqui dentro, a gente vai promover um deslocamento para a direita ou para a esquerda. Olha só, eu vou somar uma unidade. O que aconteceu com a linha vermelha? Ela se deslocou uma unidade para a esquerda. Repara que isso aqui é contrassenso, tá? A gente tem a ideia de que se eu somar, a coisa vai andar para a direita. E não é bem assim não. Eu somo, ele se desloca para a esquerda. Tá bom? Então vamos lá. Y igual a seno x. Vamos para o nosso exercício agora para ver como é que vai ficar o gráfico dessa criança aí. Então a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que o meu gráfico ele não tem nenhum deslocamento vertical. Ele está começando bonitinho aqui no 0, 0. Então o meu A ele está valendo 0. Então a gente vai começar escrevendo y igual a que vale 0, mais, quanto vale o meu B? Repara que a minha amplitude aqui é 2. Eu estou indo de menos 2 até mais 2. Então, eu vou colocar 2 aqui. 2 vezes seno. Quanto que está valendo o meu C? Esse cara vai dar um trabalhinho para a gente achar. Na verdade, não é tão trabalhoso assim não, mas tem uma formulinha que você precisa memorizar. Então, anota aí. O C, ele vai ser 2π dividido pelo período. Lembrando que o período aqui é o comprimento da sua onda, tá? De 0 a 2π sobre 3. Então, o meu C aqui, ele vai ser igual a 2π dividido por 2π sobre 3. Eu tenho aqui uma divisão de frações, então eu vou escrever aqui C igual a 2π, repete o primeiro, e multiplica pelo inverso do segundo, 3 sobre 2π. Posso cortar esse cara em cima com o cara de baixo, então C vai ser igual a 3. Então esse cara que está encostadinho em x aqui, esse C, ele vale 3. Então aqui é 3x. E observa que o meu gráfico ele não teve nenhum deslocamento horizontal. Ele não está começando aqui na frente ou aqui atrás. Então, o meu D está valendo 0. Então, aqui dentro eu coloco mais 0. Só que, olha só, uma coisinha muito importante. A função seno, originalmente, ela faz isso daqui, olha. Ela faz esse movimento aqui. Porém, o meu gráfico está invertido. Então, é importante observar que aqui, na verdade, vai ser negativo, tá? Então, a minha função vai ficar y igual a menos 2 seno de 3x. Bom, tá aí a equação, tá aí a nossa função trigonométrica que dá o desenho desse gráfico aí. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá, pessoal. O que o exercício está esperando da gente? Vamos voltar para o enunciado, olha só. Ele deu para a gente aqui um valor de x e a gente vai precisar utilizar esse valor de x para poder calcular o nosso y e depois que a gente tiver o nosso y, a gente vai jogar ele aqui dentro da função para poder calcular o valor de g. Então vamos lá, vamos usar esse valor de x aqui para poder calcular o nosso y.
Então, a gente tem aqui que y é igual a menos 2 vezes seno de 3x. Quanto está valendo x? X está valendo π sobre 9. Então, seno de 3 vezes π sobre 9. Y vai ser igual a menos 2, que multiplica. Esse 3 aqui eu posso simplificar com 9. Isso vai dar seno de π sobre 3. E o meu y vai ser igual a menos 2 seno de... Galera, isso aqui está em radiano, π sobre 3. Como que eu faço para poder converter isso para grau? Olha só, quando você precisar converter de radiano para grau, é só você lembrar que π é equivalente a 180 graus. Então, eu posso falar que π sobre 3 é a mesma coisa em graus, é equivalente a 180 graus sobre 3. Isso vai ser igual a 60 graus. Então, a gente tem menos 2 que multiplica seno de 60 graus. Tudo bem? Muito fácil até agora, né? Então, y vai ser igual a menos 2 vezes... Opa! Seno de 60, quanto vale? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai dar raiz de 3 sobre 2. Posso cortar 2 em cima com 2 embaixo. E isso vai ser igual a menos raiz de 3. Uou! Encontramos o valor de y finalmente. Agora a gente vai voltar lá em cima e jogar esse y que a gente encontrou dentro da nossa função do segundo grau para a gente encontrar o valor de g. A gente já está na etapa final do nosso problema, tá bom? Então vamos lá. Quem é a nossa função do segundo grau? Tá aqui, olha. G é igual a y ao quadrado menos 4y mais 4. Lembrando que y é menos raiz de 3. Então, g vai ser igual a menos raiz de 3 ao quadrado menos 4, que multiplica menos raiz de 3 mais 4. G vai ser igual a menos raiz de 3 ao quadrado vai ficar positivo, tá? Raiz de 3 vezes raiz de 3, isso dá 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que dá 3. Então, a gente vai ter aqui 3, menos com menos vai dar mais, 4, raiz de 3 mais 4. Ou seja, g é igual a 3 mais 4, 7, mais 4, raiz de 3. Uou, finalmente. Vamos lá, vamos para o gabarito. 7 mais 4 raiz de 3, alternativa D. É isso aí, pessoal. Essa foi uma questão que trabalhou com o conceito de função composta, função trigonométrica. Ela exigiu que você encontrasse a equação dessa função trigonométrica e função do segundo grau.